Todos os dias uma guerra invisível é travada ao nosso redor. Esta guerra invisível não é ouvida, mas é sentida em todos os aspectos de nossa vida. Um inimigo devoto e diabólico busca causar estragos em tudo que é importante para você. Seu coração, sua mente, seu casamento, seus filhos, seus relacionamentos, seus sonhos e seu destino. No entanto, o plano de batalha desse inimigo depende de nos pegar desprevenidos e desarmados. O apóstolo Paulo estava ciente da guerra espiritual no mundo e, em sua carta aos Efésios, nos exorta a nos revestirmos da armadura de Deus para permanecermos firmes contra as armadilhas do inimigo. Você quer saber quais armas Deus nos deu para derrotar esse inimigo? Então assista esse vídeo até o final. Antes de aprofundarmos neste tema, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações para ser alertado sempre que publicarmos um vídeo novo. Ao longo da história, momentos cruciais em campos de batalha definiram destinos de nações, com alguns líderes destacando-se pela capacidade estratégica e tática. A arte da guerra envolve complexidade, exigindo habilidades como estratégia, tática e liderança. Muitos dedicaram suas vidas ao estudo e aplicação de estratégias militares. Antes da guerra, generais estudam táticas antigas, terreno, clima e o pensamento do inimigo para desenvolver planos eficazes. No entanto, assim como há guerras terrenas, a Bíblia declara uma guerra espiritual, onde seguidores de Cristo enfrentam conflitos no âmbito celestial. As táticas diferem, pois o inimigo é invisível, mas a palavra de Deus serve como guia. Dependemos totalmente de Deus para enfrentar os planos e ações do inimigo. O apóstolo Paulo estava ciente da guerra espiritual e do mundo, e por essa razão, em sua carta aos Efésios, nos ensina a nos revestirmos da armadura de Deus para permanecermos firmes contra as ciladas. Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios da prisão em Roma, onde, sem dúvida, se familiarizou bastante com a armadura do exército romano. O apóstolo fez um interessante paralelo entre a armadura de um soldado e a armadura espiritual de Deus. Não nos esqueçamos, Paulo todo esse tempo tinha estado acorrentado ao pulso de um soldado romano, literalmente. Paulo era um embaixador acorrentado ao escrever este trecho. A armadura do soldado sugere uma imagem visual, e o cristão também tem uma armadura. Paulo traduz peça por peça a armadura do soldado romano em termos cristãos. Notemos as primeiras palavras do apóstolo. Além disso, meus irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no poder da sua força. Ao enfrentar ataques espirituais, não devemos esquecer que a força necessária para enfrentá-los vem apenas do Senhor. Não vamos lutar com nossas próprias forças humanas, que não podem causar dano ao mundo espiritual. Além disso, lembremo-nos de que temos o Deus Todo-Poderoso do nosso lado, que criou o céu e a terra com o poder da sua palavra. Nenhum espírito impuro pode resistir ao poder da sua palavra.
Em segundo lugar, Paulo diz: vistam toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Certamente, ele espreita os filhos de Deus e não está brincando. Está claro em sua mente que jamais poderá enfrentar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não há nenhum vestígio de honra e sensibilidade nele. Ele só busca roubar, matar e destruir. Ele sabe que está derrotado. Nosso Senhor Jesus Cristo o venceu na cruz do Calvário e dotou os cristãos com poderosas armas espirituais para resistir e atacar. Em seguida, Paulo diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades. É uma defesa daquilo que potencialmente já pertence a Cristo, mas também é uma ofensiva geral na qual os soldados da cruz invadem o território usurpado pelo adversário e, em nome de seu Senhor, resgatam as almas que ele aprisionou. Paulo descreve a obra de Satanás e seus seguidores com um pouco mais de detalhes. As palavras principados, potestades e governadores nos lembram diferentes facetas das hierarquias angelicais, tanto as satânicas quanto as que servem a Deus, indicando a existência de toda uma organização maligna com diversos graus e esferas de domínio espiritual. A primeira palavra sugere suas esferas ou territórios. A segunda, sua autoridade e poder delegados pelo príncipe deste mundo. E a terceira, sua colaboração para dominar tudo o que puderem em nome de seu líder, resistindo firmemente ao avanço do reino de Deus. Continuemos com o relato bíblico. Portanto, tomem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Cada elemento da armadura do cristão desempenha um papel relevante ao enfrentar a guerra espiritual. Devemos nos assegurar de nos apresentarmos ao campo de batalha plenamente equipados, como claramente indica o texto. Haverá confrontação, pois essas são armas projetadas para defesa e ataque. Haverá dias maus nos quais lutaremos, mas a magnífica palavra também nos assegura que eles terminarão, pois Satanás não pode resistir e terá que fugir. Portanto, nosso Senhor nos ordena que permaneçamos firmes. Não podemos ficar firmes contra as ciladas dele com nossas próprias forças. Ele se aproxima de nós de formas que apenas Deus pode entender e não de formas que podemos compreender. A única maneira pela qual podemos estar preparados contra o inimigo é fazer o que Deus nos diz, permanecer firmes, vestidos com sua armadura. Isso é algo que Paulo compreendia, e por isso ele adverte os crentes de que nossos inimigos são espirituais e não humanos de carne e osso. Portanto, é importante que cada um de nós compreenda a importância de vestir sempre a armadura que Deus nos proporcionou, pois de outra forma estaremos em desvantagem. Qualquer outro tipo de arma não será muito útil, pois a batalha se desenrolará no campo espiritual, e o Senhor nos providenciou poderosas armas para resistir ao inimigo de nossas almas. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Continuando o texto de Efésios, mantenham-se firmes, cingidos com o cinturão da verdade, protegidos pela couraça da justiça. Em primeiro lugar, temos o cinturão da verdade. O cinturão de um soldado romano tinha entre 15 e 20 centímetros de largura e segurava todas as outras peças da armadura, pois estavam unidas a ele, inclusive a bainha da espada. Se o cinturão não estivesse corretamente ajustado, poderia se soltar durante a batalha, expondo partes sensíveis e resultando em completa vergonha. O cinturão da verdade refere-se à nossa integridade. Quando não somos íntegros e levamos uma vida dupla, nossa consciência nos acusa de hipocrisia. Ela zomba de nós e não somos capazes de exercer livremente e com autoridade nossos dons, pois sabemos que não vivemos em santidade.
A verdade de Deus está na Bíblia e devemos tirar o máximo proveito dela, lendo, estudando e aplicando-a em nossa vida diária, a fim de ter uma verdadeira vida. Por meio do conhecimento e aplicação da palavra de Deus, alcançamos, em primeiro lugar, uma vida santa, que aumenta a comunhão entre Deus e o homem. Em segundo lugar, uma vida íntegra que dá autoridade para vencer o inimigo da alma, pois nossa consciência não nos acusa de hipocrisia. Em terceiro lugar, viver de acordo com os ensinamentos das Sagradas Escrituras nos garante o respaldo de Deus em nossas vidas, pois é a presença do Espírito Santo a chave do nosso sucesso. Quando Deus chamou Gideão para o seu serviço e este temia, Deus disse a ele que a chave do seu sucesso dependia da sua presença nele. Toda a nossa vida deve estar fundamentada na verdade de Deus. Quando nos cingimos com a verdade da palavra, todos os efeitos dela vêm até nós: honestidade, integridade, confiabilidade e rejeição à falsidade, mentira e engano. Em outras palavras, não se trata apenas de encher nossa mente com a verdade bíblica, mas devemos permitir que ela afete tudo o que dizemos e fazemos. Em segundo lugar, temos a couraça da justiça. A couraça ou colete era outra parte importante do uniforme do soldado romano. Colocava-se sobre a túnica, tornando-se uma única peça com ela por meio de tiras de lona ou couro colocadas por cima dos ombros, unindo-se a outra peça semelhante de couro ou metal pelas costas e depois por baixo do cinturão. Protegia os órgãos vitais, pulmões e coração, pelo menos contra golpes que viessem de frente ou por cima do escudo. Nossas partes espirituais mais vulneráveis são protegidas pela justiça de Cristo, que nos foi imputada graças ao que Jesus fez na cruz. A palavra imputada significa atribuir a uma pessoa algo que ela não tem, reconhecer ou dar crédito a favor de nossa conta. Paulo o expressa da seguinte maneira: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não esqueçamos que, como seres humanos imperfeitos, somos incapazes de produzir nossa própria justiça. No entanto, ao entender que nossa salvação vem pela fé em Jesus Cristo, as coisas mudam. A couraça da justiça refere-se à justiça imputada por Deus, que nos protege da culpa e condenação diante dele, de tal maneira que ele não pode atacar nossa consciência. David Wilkerson expressou isso da seguinte forma: se você não tem essa verdade em sua vida, o inimigo se divertirá arruinando seus sentimentos, dirá mentiras e o empurrará a fazer o mal. A menos que você tenha essa verdade como fundamento em tudo que acredita, nem sua doutrina, nem sua teologia, nem sua vida estarão corretos. Se você não compreender essa verdade, nem mesmo poderá obedecer a Deus. E calçados com a disposição de proclamar o evangelho da paz, as sandálias, mais propriamente, botas grossas do soldado, proporcionavam firmeza aos seus pés, capacitando-os a pisar em terreno sem se machucar e ficar inutilizados para seu propósito. A ênfase dada ao calçado é evidenciada pelo cuidado que foi tomado para garantir que a infantaria estivesse bem calçada, pois tal detalhe poderia fazer toda a diferença entre o triunfo e a derrota em batalhas. Queridos, um calçado seguro é crucial em nossa batalha, pois o inimigo sabe aproveitar-se de qualquer escorregão que nos desequilibre. A palavra evangelho literalmente significa boas novas. Portanto, como cristãos, somos responsáveis por pregar essa mensagem, conforme ordenado por nosso Senhor Jesus. O profeta Isaías expressou o quão belos são os pés daqueles que trazem boas novas, anunciam a paz e proclamam salvação. Além de tudo isso, tomem o escudo da fé, com o qual podem apagar todas as flechas inflamadas do maligno. O escudo romano era grande e retangular, composto por uma estrutura de ferro e madeira curvada, revestida toda com pele espessa. Esse escudo podia desviar ou resistir tanto aos golpes mais fortes de adversários próximos, quanto às flechas incendiárias lançadas de longe. Um dos instrumentos de guerra mais perigosos na antiguidade eram os dardos de fogo.
Quando o escudo parava a flecha, esta se afundava na madeira e a chama se apagava. Está claro que a fé é a confiança simples e firme que temos em Deus. Em Hebreus 11 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando temos essa fé, somos capazes de resistir a todas as acusações, tentações, enganos e truques do inimigo. No entanto, a fé precisa ser alimentada, e a única maneira é através do estudo da Palavra de Deus. A fé na Palavra do Senhor extingue as chamas que ameaçam incendiar nossas emoções, como ira, malícia ou desejos ilícitos. Quando confiamos em suas promessas, o poder da tentação é destruído. Tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Em primeiro lugar, temos o capacete da salvação. Essa quinta peça da armadura protege o crânio e o cérebro, a parte mais vulnerável e indispensável do corpo. Paulo chama essa proteção de capacete da salvação. Isso se refere a um conhecimento firme, não apenas da salvação presente em Cristo, mas de toda a segurança, confiança e esperança que a acompanha. Com um conhecimento firmemente ancorado em nossos corações de que a salvação é nossa, podemos resistir a qualquer inimigo. Paulo afirma que nós temos a mente de Cristo, e o que entendemos sobre nós mesmos e sobre Deus determinará nossas ações. Portanto, é crucial que nossa mente seja influenciada pela palavra de Deus. A Bíblia nos instrui a cuidar de nossa mente. Em vez de sermos moldados pelos valores deste mundo, os crentes devem ser transformados através da renovação de suas mentes. A palavra transformados vem do grego metamorfo, de onde derivamos nossa palavra metamorfose, que significa literalmente uma alteração de forma, como a experimentada por algumas espécies. Em segundo lugar, temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, que é a palavra de Deus, é a única arma ofensiva mencionada nesta armadura. Vários tipos de espadas foram usados pelos soldados romanos em suas longas batalhas. Espadas de um fio, espadas tipo adagas mais curtas e a macaira. A lâmina da macaira tinha 2 pés de comprimento, com fio em ambos os lados, capaz de penetrar rapidamente na vítima. A maioria de seus inimigos usava espadas longas de um fio, mostrando sua desvantagem contra a rapidez e agilidade dos romanos. Quando o oponente se preparava para mover sua espada, poderia ser facilmente atravessado por uma macaira. Por isso, o autor da carta aos Hebreus compara a palavra de Deus com uma espada de 2 fios. A palavra de Deus não é apenas um monte de páginas escritas sem maior transcendência. Pelo contrário, está viva e é eficaz, cortante como uma espada de 2 fios, capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser. Só precisamos citá-la com nossa boca e aguardar seus efeitos poderosos em nossa vida, na luta contra a tentação. Isso significa que a palavra de Deus é nossa melhor arma ofensiva e a mais admirável. O fato de Jesus ter citado as Escrituras 3 vezes durante a tentação de Satanás no deserto deveria ser suficiente para nos convencer de que até Deus encarnado se apoiou na palavra para resistir. Paulo continua dizendo, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Para qualquer operação militar, as comunicações são imprescindíveis, pois são um meio de enviar e receber ordens que direcionam o pessoal no terreno. Talvez, na época do apóstolo Paulo, não houvesse um elemento da armadura dos soldados romanos com o qual ele pudesse comparar a oração, mas seu poder como arma espiritual é inestimável. Portanto, não está fora deste importante equipamento para a guerra espiritual. A oração não está limitada por barreiras físicas ou geográficas e, quando realizada com fé, possui muito poder. Clamamos em oração por uma grande variedade de situações, como provisão, proteção, cura, sabedoria, etc.
Mesmo o apóstolo Paulo pede que orem por ele, para que, ao compartilhar o Evangelho, o faça com grande coragem e de uma maneira compreensível para seus ouvintes, apesar das diferentes dificuldades que deve enfrentar, como estar encarcerado. Queridos, é importante que oremos pelos outros porque Jesus Cristo nos ordenou que o façamos. Jesus ordena que oremos não apenas por nossa família, amigos e companheiros crentes, mas também por nossos inimigos. Ao orar pelos outros, estamos imitando a Jesus Cristo que intercede com Deus Pai em nosso nome. Irmãos, revistamo-nos com a armadura de Deus, e o inimigo fugirá de nós, pois aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.